Pessoal, dando início então à explicação da primeira parte da apostila 1 de harmonia da CDM Escola de Música, a, a introdução dela, né, ela apresenta alguns parâmetros aí que a gente vai ter que saber para poder começar o estudo de harmonia. Tá? A primeira delas é a definição de cifra. Né? O que são cifras? Cifras são as letras que representam as notas. Né? Isso aí, creio que todos aí já tenham conhecimento, desde a primeira aula prática, né? O professor já passa, então cada nota tem a sua letra que representa. É uma maneira de facilitar aí tanto a leitura quanto a escrita. Né? Então, C para Dó, D para Ré e assim por diante. Né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A definição de nota, tá? Notas, a gente define como cada um dos sons emitidos por um instrumento ou pela voz, né? Quando ela faz uma melodia. Cada nota tem a sua própria frequência. A nota Lá, que a gente usa para afinar os nossos instrumentos, ela tem a frequência de 440 Hz. Né? Se você pegar uma oitava acima, 880 Hz e assim por diante. Então, cada nota ela tem o seu ciclo de vibração, tá bom? A definição de intervalo. O intervalo é a distância entre as notas. Quando eu tenho duas notas, tá? Quaisquer sejam essas notas, eu tenho um intervalo entre elas. Eu vou trabalhar com dois tipos básicos de intervalos, tá? Para montar as nossas primeiras escalas aí, que é o semitom e o tom. Tá? O semitom é o menor intervalo teoricamente possível, né? Ele é o meio tom, ele corresponde a cada casa do nosso instrumento, né, da guitarra, do violão, do baixo, do cavaco, do ukulele, etc. E o tom é a soma de dois semitons. Eu somo, né, dois meios e eu consigo um tom inteiro. Tá? A definição de escala é uma reunião gradual de sons, pode ser ascendente, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Então é uma sequência de notas determinada aí por uma regra de intervalos. Né? E a palavra cromática na teoria musical significa de meio em meio tom, né? Ou de semitom em semitom. Os dois sinais aqui vocês conhecem, né? O sustenido, né? Que vem do latim, que significa aumentado, e o bemol. Tá? Então aqui há uma escala de Dó, né? E a gente analisando ela com base no que a gente aprendeu agora em relação a tom e semitom, né? Do Dó para o Ré eu tenho um tom de distância. Tá? Então seriam dois trastes aí, né? Duas casas do instrumento entre uma nota e outra. Do Ré para o Mi eu também tenho um tom de distância. Tá? Já do Mi para o Fá eu tenho meio tom. Né? Então eles são mais próximas aí. O intervalo entre elas é mais curto, né? A distância aí em Hertz é menor. Tá? Do Fá para o Sol eu também tenho um tom. Do Sol para o Lá, a mesma coisa. Do Lá para o Si também. E do Si para o Dó, eu também tenho meio tom. Então, as notas que eu tenho meio tom, né, os intervalos de meio tom que eu tenho na escala. Do Mi para o Fá e do Si para o Dó. O resto todos um tom. Tá? Eu quero montar, a partir disso aí, uma escala cromática. O que é uma escala cromática? É uma escala formada só por intervalos de semitom. Né, só por meio tom. Tá? Qual que é a importância da escala cromática? É a escala que vai me dar base para montar qualquer outra escala futuramente, escala maior, pentatônica, escala menor e assim por diante. Tá? Porque ela tem nela as 12 notas que a gente vai usar para montar todas as outras escalas. Tá? Então, vamos resolver esse problema aqui. Ó, do Dó para o Ré. Do Dó para o Ré, eu tenho um tom de distância, né? Mas eu preciso de meio. Então, eu vou dividir esse um tom no meio e eu vou ter uma outra nota aqui, que é o Dó sustenido. Tá? Então eu dividi um tom inteiro em dois e surgiu uma outra nota aqui. Tá? Do Ré para o Mi, a mesma coisa. Eu tenho um tom, mas eu preciso de meio tom. Né? Então eu vou dividir esse um tom no meio e vou ter o Ré sustenido entre eles. Do Mi para o Fá eu não vou ter nenhuma nota, porque já tem meio tom. Né? Do Fá para o Sol eu tenho um tom, eu vou dividir, eu vou ter o Fá sustenido entre as duas. Do Sol para o Lá, né, eu tenho um tom, vou dividir, então eu vou ter o Sol sustenido, mesma coisa do Lá para o Si. Eu tenho um tom entre eles, dividindo, vai surgir mais uma nota aqui que é o Lá sustenido. Né? E do Si para o Dó eu já tenho meio tom. Então as duas notas que eu não tenho sustenido, o Mi e o Si. Né? As duas que terminam em I, aí, Mi e Si. O resto todos eu vou ter um sustenido entre eles. Tá? Essa é a escala cromática ascendente. Por que ascendente? Eu estou pegando a nota anterior, subindo meio tom, aumentando meio tom. Esse é o significado da palavra sustenido, aumentado. Né?
é a escala cromática descendente, né? Entre o Dó e o Ré, eu vou ter o Ré bemol e não o Dó sustenido. Por quê? Eu estou descendo a nota posterior meio tom, né? Então, ao invés de subir o Dó, estou descendo o Ré. Entre os dois, eu vou ter o Ré bemol. Entre o Ré e o Mi, eu vou ter o Mi bemol, né? Entre o Mi e o Fá, eu não vou ter nada, porque já tem meio tom. Entre o Fá e o Sol, ao invés do Fá sustenido, né? Eu vou ter o Sol bemol, é o Sol menos meio tom. Do Sol para o Lá, Lá bemol. Do Lá para o Si, Si bemol, né? É o Si menos meio tom. E do Si para o Dó, nada, nenhum acidente, nenhuma nota aí no meio. Tá? Então, as duas notas que não tem bemol é o Fá, são o Fá e o Dó. Tá? Baseado nisso, vamos fazer o primeiro exercício nosso aqui para fixação. A gente vai classificar os intervalos que a gente tem aqui na folha. Tá? Um exemplo aqui, ó, do Dó para o Ré, um tom de distância. Né? Vamos conferir aqui. Ó. Eu tenho o Dó aqui e o Ré aqui. Né? A nota inicial e a nota final aqui. Até chegar nela eu tenho meio, Então eu tenho um tom, corretamente. Tá? Dó sustenido para o Mi, um tom e meio. Olha a maneira que eu escrevo aqui, um tom e meio. Tá? Vamos ver lá. Dó sustenido, está aqui, a nota inicial, a nota final. Mi. Então eu tenho meio, um e meio. Tá? Então é só contar de meio em meio, que é a formação da escala cromática. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, Si bemol para Mi bemol. Né? Vamos contar aqui. Ó. Si bemol está aqui, Mi bemol está aqui. Só que eu vou sempre para frente. Tá? Então aqui eu tenho meio, certo? Vamos voltar aqui agora no Dó. Ó, 1 e meio, 2, 2 e meio, tá? O máximo que vai dar aí são 6 tons, tá bom? Nesse exercício aí. Se der 6,5, 7, tem alguma coisa errada. Então, o mínimo meio, logicamente, o máximo 6 tons, tá ok? Obrigado.